O velhinho ia ao supermercado sempre às 5 da manhã, e o segurança descobriu um segredo assustador. São Paulo, 5 da manhã. O Sr. Inácio Almeida estava de pé em frente ao supermercado Extra, onde as pessoas costumavam começar o dia com um café, um pão ou simplesmente reclamando dos preços. O velho de 78 anos, com a barba branca como sal, vestia uma jaqueta militar surrada nos ombros, segurando uma sacola de papel rasgada, imóvel como uma estátua. A sacola pendia, com os dizeres desbotados: "Obrigado por sua preferência." Mas ninguém se aproximava para ler. Uma mulher de meia idade, passeando com seu cachorro, ao vê-lo, sussurrou entre dentes: "Meu Deus, de novo, e ele ainda está aí?" O cachorrinho rosnou e depois recuou com o rabo entre as pernas. A mulher o puxou rapidamente, não sem antes lançar um olhar de desprezo. "O louco das 5", comentou um jovem sentado numa moto com as pernas cruzadas, como se fosse o apelido oficial dele. O ar úmido e frio da manhã seguia silencioso, com apenas uma perturbação, um leve cheiro acre de produto químico no ar, tão sutil quanto um suspiro contido no vento. Ninguém percebeu, ou talvez estivessem acostumados demais para se importar. O Sr. Inácio começou a andar lentamente ao longo da parede oeste do supermercado. Suas costas curvadas, os passos pesados como se medissem cada tijolo. Ninguém sabia o que ele fazia. Ninguém perguntava. E ninguém queria saber. Pela porta dos fundos, uma jovem funcionária da limpeza saiu, com fones de ouvido, dançando ao som da própria música. Ao vê-lo, parou de repente. De novo ele? Meu Deus! Ela recuou, pegou o telefone e discou um número interno. Dentro do supermercado, sala de segurança. Paulo, novo segurança, 34 anos, cabelo raspado, vestindo uma jaqueta preta grossa, assistia à reprise de um jogo de futebol com as pernas apoiadas. "O que foi, Mariana?" respondeu pelo rádio. "O louco está de novo do lado do depósito oeste. Tô com medo." "Ele fez alguma coisa?" "Não, e mais o olhar é estranho. Ele fica encarando a parede como se quisesse atravessá-la." Paulo suspirou. "Calma. Ele só está parado. Vou verificar." Paulo saiu, puxando o zíper até o pescoço. O frio era cortante. O Sr. Inácio ainda estava lá, olhando fixamente para a parede com os grandes dutos de gás. "Bom dia, senhor", disse Paulo, com um tom educado mas cauteloso. O velho não respondeu. "O senhor não pode ficar aqui o tempo todo. Esta é uma área restrita. O senhor precisa sair." Silêncio. "O senhor está me ouvindo?" Dessa vez, o Sr. Inácio virou levemente a cabeça. Os olhos opacos, mas havia algo cortante neles. "Essa parede, e já tem cheiro." Paulo franziu a testa. "Cheiro? Cheiro de quê?" O velho não respondeu. Apenas levantou a sacola de papel rasgada como se fosse entregar algo. "Carta de sugestão. Para o gerente." Paulo pegou. O papel estava úmido, a letra trêmula e a tinta borrada pela água. Ele não leu, apenas sorriu sem jeito. "Eu vou entregar." Ao virar de costas, Paulo jogou o envelope na lixeira mais próxima. 7 da manhã e a multidão começa a chegar ao supermercado. Os vendedores arrumavam suas bancas. Barulho de portas metálicas, máquinas de cartão, o zumbido do ar-condicionado. O Sr. Inácio havia desaparecido como se nunca tivesse estado ali. Uma garotinha de cerca de 6 anos, chamada Lúcia, entrou de mãos dadas com a mãe. Os olhos dela olhavam ao redor, curiosos. "Mamãe, cadê o velhinho de cabelo branco?" A mãe, Clara, se sobressaltou. "Não fala dele. É estranho. A gente não deve se aproximar de gente assim." Mas ele só estava parado. Clara puxou a menina com mais força. 9 da manhã, e cafeteria dentro do supermercado. Um grupo de funcionários tomava café da manhã, Gustavo, gerente do depósito, Mariana, de limpeza, e Carlos, de entregas. Eles cochichavam. Gustavo fez careta.
Todo dia vejo aquele velho. Não pede nada, não mexe em nada, só fica encarando a parede. É sinistro. Mariana. Juro que sinto que ele sabe de algum segredo. Carlos. Para com essa superstição. Deve ter morado por aqui, ficou com a cabeça ruim. Mariana. Mas tem um cheiro. Você não sentiu? Todo dia aquele cheiro metálico. Gustavo riu. Isso é cheiro de caminhão, mercadoria, congelado. Trabalha aqui, acostuma. Paulo passava por perto e comentou. Ele chama isso de vazamento. Acha que é especialista em gás, só pode. Mariana. Vai ver, ele já foi engenheiro ou algo assim? Paulo. Ou o Homem de Ferro. Risos abafados surgiram. Continuaram o café da manhã, enquanto o Sr. Inácio era mais uma vez deixado para trás nas piadas cruéis. Tarde, e no grupo do Facebook da vizinhança. Clara, mãe de Lúcia, postou. Tem um velho perto da lixeira do supermercado que me dá medo. Alguém sabe quem é? Tô preocupada com minha filha. Ela tá tossindo há dias. Os comentários explodiram. Eu vejo ele todo dia. Não pisca nem um segundo. Dizem que entra escondido no depósito para roubar comida de gato. Tem um cheiro horrível. Muito estranho. Tem que denunciar. Não podemos deixar esse homem sujar nosso bairro. Um vídeo gravado de celular foi postado. Mostrava o Sr. Inácio ao lado da lixeira, encarando a parede pintada de verde. A luz era fraca, o vento forte agitava sua jaqueta, revelando um velho logotipo Segurança Industrial Nacional. Os comentários ferviam. Alguns começaram a chamá-lo de o vagabundo contaminado. À noite, e no quarto de pensão do Sr. Inácio. Um cômodo pequeno com uma cama de madeira e uma mesa. Sobre ela, dezenas de cartas de sugestão escritas à mão, nenhuma com sinal de ter sido lida. O velho sentava silencioso à janela, respirando com dificuldade. Os olhos envelhecidos ainda fixos na luz amarela do supermercado ao longe. Se eu não ficar ali, e quem vai ficar? Murmurou, com a voz rouca. Dia seguinte, e 5 da manhã. De volta à mesma posição. Mesma jaqueta, mesma sacola, mesma imobilidade. Ele olhava para a parede. Paulo passou por ali, resmungando. O senhor pensa que é quem? O guardião do portão? O velho virou a cabeça. Se ninguém guardar, o gás mata. Paulo arregalou os olhos. Chega. Vai embora. Não quero ver o senhor aqui amanhã. Ninguém ouviu o leve suspiro que o vento frio carregou. Na terça-feira de manhã, São Paulo parecia mais fria que o normal. Ventos cortavam as ruas como mãos geladas de uma força invisível. E, pontualmente às 5, o Sr. Inácio estava lá de novo, como um velho relógio que nunca perde a hora. Na sala de segurança, Paulo encarava a tela das câmeras e suspirava. Aquele velho não cansa. Todo dia no mesmo horário. Parece até seita. Gustavo, passando pelo depósito, ouviu e zombou. Ele deve achar que está cumprindo alguma missão sagrada. Mandado por Deus, talvez? O problema é que não tem lei que impeça ele de ficar ali. Está na calçada, não faz nada ilegal. Ainda não faz, mas atrapalha. Na seção de laticínios. A funcionária Beatriz, por volta dos 25 anos, estava organizando caixas de leite quando Rosa, mãe da Lúcia, se aproximou com expressão irritada. Me diga uma coisa, por que esse supermercado permite aquele velho rondando aí fora? Beatriz ficou surpresa. Quem, senhora? Aquele do cabelo branco, que fica perto do depósito oeste. Minha filha está com bronquite, o médico disse que pode ser gás tóxico. E com certeza vem daquele fedorento. Acho que ele só, e fica parado. Parado? Parado perto da lixeira fedendo, encarando o mercado como se amaldiçoasse todo mundo. Se a senhora tivesse uma neta tossindo há uma semana, ainda acharia que ele ou só fica parado?
Beatriz hesitou. Rosa já havia se afastado. Ao mesmo tempo, do lado de fora, João, estagiário de comunicação, comia algo rapidamente. Pegou o celular e gravou uma cena do Sr. Inácio à distância. O velho permanecia imóvel, o vento levantando as abas da jaqueta, olhos fixos na parede como se esperasse ver uma rachadura surgir. João sussurrou. Material de um vídeo com 1 milhão de visualizações. Ele ajustou a câmera, deu um zoom no rosto do idoso e anotou: "Um estranho misterioso ao lado do depósito perigoso ou apenas um pobre coitado?" Ele postou o vídeo em seu TikTok pessoal. @João_realidade com a legenda: "Desde a semana passada, este senhor aparece pontualmente às 5 horas da manhã em frente ao depósito oeste do supermercado Extra. Sem faltar um único dia. Por quê? Hashtag estranho das 5H Hashtag São Paulo gelado." Em menos de uma hora, o vídeo ultrapassou 20 mil visualizações. Em uma cafeteria próxima, 2 senhoras olhavam o celular. "Acabei de ver esse vídeo. Esse velho me dá medo. Parece um fantasma em carne e osso. Aqueles olhos me arrepiaram. Hoje em dia, tem doido pra todo lado. Melhor tomar cuidado." 11 horas da manhã, na sala de segurança do supermercado. Paulo atendeu a ligação interna. "Alô?" A voz fria de Raimundo Mendes, o diretor da filial, soou. "Paulo, acabo de receber um relatório do setor de comunicação. Está circulando um vídeo de um velho parado ao lado do nosso depósito. Você sabe algo sobre isso?" "Sim, senhor. É o idoso que fica parado todo dia às 5 horas na parede oeste." "E por que não foi resolvido?" "Ele não faz nada de errado, só fica parado." "Paulo, não quero desculpas. Quero resultados. E o resultado é: dele não pode mais aparecer perto da entrada principal. Ordem interna. Está claro?" "Sim, senhor." "Entendido." 14 horas, no refeitório dos funcionários. Mariana assistia ao vídeo no celular e suspirava. As pessoas estão começando a odiar ele de verdade. Carla, ao lado, comendo um sanduíche, fez cara feia. Com razão. O cheiro dele é horrível. Da última vez que passei perto, quase vomitei. Eu acho triste. Ele nem pede nada, nem fala nada ofensivo. Gustavo interrompeu: "Ficar calado não significa ser inofensivo. O silêncio às vezes é mais assustador." Naquela noite, uma nova postagem apareceu. "Ontem levei minha filha para a escola e passamos em frente ao supermercado Extra. A menina começou a tossir sem parar. Meu marido disse que podia ser o ar poluído. Comecei a pensar: será que é por causa daquele velho? Ele está sempre lá, fedendo a produtos químicos. Temos que denunciar isso ao Conselho Comunitário." Comentários pipocaram. "Não compro mais lá se ele continuar aparecendo. Já vi ele roubando ração de gato uma vez. Horrível. Parece um zumbi de filme de terror." João, o autor do vídeo, comentou: "Só gravei porque achei estranho. Não imaginei que as pessoas iam reagir tão forte." Dia seguinte, sala de reuniões interna do supermercado. Raimundo estava no centro da sala, com um relatório de mídia impresso nas mãos. De terno preto, gravata vermelha, sapatos engraxados, caminhava com precisão, como se pisasse sobre ações da bolsa. "Não vou permitir que a marca Supermercado Extra seja manchada por causa de um velho senil ao lado do depósito. Vamos resolver isso imediatamente." Gustavo sussurrou: "Vi como vamos resolver. Não temos base legal." Raimundo lançou um olhar cortante. "Temos o regulamento interno. Sem contato com pessoas de comportamento suspeito. Sem permitir que fiquem perto da entrada. Registrar todas as ações. E, se necessário, acionar as autoridades com base no artigo 46 de Proteção da Segurança Comercial. Ao mesmo tempo, do lado de fora, o Sr. Inácio escrevia outra carta. Suas mãos tremiam,
borrando a tinta azul na beirada do papel. Carta de sugestão número 8. Prezado gerente. Não peço dinheiro. Não preciso de abrigo. Só quero dizer. O depósito oeste tem um cheiro estranho. Sinto o cheiro de etileno glicol. Fui engenheiro-chefe de segurança, conheço esse cheiro. Verifiquem antes que seja tarde demais. Não ignorem o cheiro. É um sinal. Não deixem mais ninguém sofrer as consequências. Ele dobrou a carta, colocou no envelope e depositou na caixa de sugestões. Paulo, ao longe, viu a cena e se aproximou, visivelmente impaciente. O que o senhor escreveu dessa vez? Um alerta. Para quem ainda não quer escutar. O senhor acha que é quem? Um super-herói? Já salvei uma fábrica de incêndio. Só não quero ver esse lugar pegando fogo. Paulo arrancou a carta da mão dele e a rasgou na frente do idoso. Não desperdice papel. Ninguém vai ler. O senhor Inácio não reagiu. Apenas abaixou a cabeça, recolheu os pedaços da carta no chão e se afastou em silêncio. Naquela noite, em seu pequeno quarto, ele abriu o armário. Na prateleira antiga, uma foto em preto e branco mostrava usando o uniforme de engenheiro de segurança, entre tubos industriais, com uma expressão séria. Ao lado, uma pequena moldura de madeira dizia: Petrobras 1992. Engenheiro-chefe Inácio Almeida. Ele passou a mão suavemente sobre a foto e murmurou: Naquela época, eles me escutavam. Agora, sou só uma sombra. Do lado de fora da janela, a luz branca do supermercado ainda brilhava fria como a indiferença do bairro inteiro. A sala de reuniões no segundo andar do supermercado extra tinha vidros duplos, completamente à prova de som. Nenhum barulho dos clientes, dos carrinhos ou dos scanners entrava. Mas nada abafava o gelo no ar dentro da sala. Raimundo Mendes, 52 anos, diretor da filial, impecável em cada detalhe. Terno preto sob medida, sapatos italianos reluzentes, cabelo grisalho com gel. Caminhava ao redor da mesa de reuniões, tamborilando os dedos sobre a madeira. Pergunto pela última vez, alguém aqui ainda pretende mencionar aquele velho? Célia, da segurança interna, cerca de 40 anos, respondeu baixinho. Senhor, os funcionários continuam relatando o cheiro estranho do lado do depósito oeste. E ele? Raimundo a interrompeu, com voz cortante. O senhor Inácio não é meu funcionário. E esses relatos de cheiro não têm base científica. Já assinei o laudo de segurança. Gustavo, gerente do depósito, engoliu em seco e levantou a mão. Mas ontem, a Carla tossiu tanto que teve que sair no meio do turno. E a Mariana disse que toda vez que abre a porta do depósito, sente tontura. Raimundo cortou antes de terminar. Bateu na mesa. Já chega. Basta. Todos esses relatos subjetivos são lixo. Célia, contendo a raiva. Só queremos que o sistema de ventilação seja inspecionado. Se for inspecionar, temos que parar o depósito por no mínimo 3 dias. Sabem quantos pedidos perdemos? Um dia parado significa quase R$ 8.000. O silêncio caiu sobre a sala. Raimundo ajeitou a gravata, respirou fundo e disse em tom mais calmo: Quem estiver incomodado com o cheiro, pode tirar licença sem vencimento para respirar ar limpo em outro lugar. Ninguém respondeu. Fim do dia, no depósito oeste. Gustavo e o técnico Rafael examinavam os tambores de solvente de limpeza e solução refrigerante. Rafael tocou em um trecho do tubo de aço preso no alto, franzindo a testa. Ei, tá vendo isso? Mancha amarelada ao redor da junta. Parece ferrugem. Gustavo olhou na direção indicada. Isso é etileno glicol? Difícil dizer, o cheiro é meio doce, mas forte. Temos autorização para investigar? Rafael balançou a cabeça, com olhar preocupado. Não sem a assinatura do Raimundo. Mandei uma amostra pro Laboratório Técnico Central na semana passada. Ainda não recebi resposta. Gustavo olhou em volta e sussurrou.
Vai ver, ele abafou o caso. Ao mesmo tempo, no escritório de Raimundo. Enquanto os funcionários estavam preocupados, Raimundo se recostava calmamente, servindo uísque em um copo de cristal. Sobre a mesa, um envelope não aberto com caligrafia trêmula. Para o diretor do supermercado Extra e urgente. Ele sorriu de canto de boca, virou o envelope e reconheceu a assinatura familiar. Inácio Almeida. Raimundo jogou o envelope no lixo, acendeu o isqueiro e o queimou. As chamas subiram, o cheiro de papel queimado misturava-se com o aroma do uísque. Esse velho ainda não desistiu, hein? Ele se virou para a tela e abriu um e-mail anônimo. Para lucas.fonseca@medioambientesãopaulo.org. Lucas, conforme combinado, a segunda parte da transferência foi realizada. Esperamos que sua equipe não veja nada durante a inspeção do dia 15/2. Atenciosamente, Raimundo Mendes. Na manhã seguinte, na área dos funcionários do supermercado. Carla retornava do hospital após uma crise de tosse intensa. Entrou na sala de descanso, com o rosto pálido. Mariana a abraçou. Meu Deus, por que não ficou em casa? Não deu. Raimundo me ligou dizendo se teve força para ir ao médico, tem força para trabalhar um ponto. E o que os médicos disseram? Carla tirou um laudo do bolso. O médico suspeita de inalação leve de gás químico. Não é tóxico imediato, mas acumula e prejudica os pulmões. Gustavo entrou e ouviu a conversa. Silenciosamente, colocou a mão no ombro de Carla. Cuidado. Não deixe isso se espalhar. Senão, você será a primeira a ser demitida. Na sala de segurança, Paulo assistia às câmeras. Ele viu o Sr. Inácio discretamente depositar um envelope na caixa de sugestões. Esse velho é insistente mesmo. Saiu, pegou o envelope antes que alguém o visse. Quase o jogou fora, mas parou. Leu algumas linhas. Eu já supervisei diretamente sistemas de gás industrial. Olhem as manchas na parede, o cheiro ácido leve de manhã. Isso é etileno glicol. Não ignorem. Paulo franziu a testa, segurou o envelope e murmurou. Etileno glicol, e que diabos é isso? Naquela noite, na casa de Célia. Célia, da segurança interna, pesquisava sobre etileno glicol no computador. Essa substância é usada como refrigerante industrial, anticongelante. Alta toxicidade com exposição prolongada. Incolor, cheiro suave e doce. Pode afetar fígado, rins e pulmões. Ela se endireitou na cadeira, murmurando. Será que o velho está falando a verdade? No dia seguinte, no escritório da diretoria. Célia entrou com uma pasta de documentos. Senhor Raimundo, gostaria de solicitar uma inspeção do sistema de condução de gás do depósito oeste. Tenho fundamento. Raimundo nem levantou os olhos. Não. Mas pelo menos. Eu disse não. Assunto encerrado. Se houver problemas de saúde graves, seremos processados. Raimundo levantou-se, a voz cortante. Se está tão preocupada, sugiro procurar emprego em uma empresa de saúde. Célia apertou a pasta com força e saiu sem mudar de expressão. A porta se fechou com um oclique gelado atrás dela. Nas redes sociais, um segundo vídeo apareceu. João gravou mais uma cena do Sr. Inácio parado, olhando fixamente para uma mancha amarelada na parede do depósito. Ele tirou um lenço velho e limpou suavemente a superfície. O lenço ficou marrom escuro. A legenda do vídeo dizia: o velho misterioso apareceu de novo. Está limpando a parede. Loucura ou alerta? Os comentários se dividiram. Estou começando a achar que ele sabe de algo. Não, é claramente um doente mental. Assustador. E se alguém realmente descobrir um vazamento tóxico? Isso seria maior que qualquer manchete. Um perfil anônimo comentou. Etileno glicol é um gás incolor. Se estiver no ar, ninguém vai saber e até ser tarde demais. 5 horas da manhã, um novo dia.
O Sr. Inácio apareceu novamente. Parou no mesmo lugar de sempre. Mas hoje, seus olhos estavam voltados diretamente para a câmera de segurança. Paulo, acompanhando da sala de vigilância, ficou sem palavras ao ver o olhar direto para a lente. O velho ergueu um papel A4 escrito com letras grandes e trêmulas. Vocês estão respirando morte todos os dias. Paulo xingou. Merda. Naquela noite, no escritório de Raimundo. Raimundo recebeu uma ligação de um número desconhecido. Uma voz grave, estranha mas familiar. Se não parar o funcionamento do depósito oeste e em poucos dias alguém vai parar no hospital. Ou pior. Quem é? Eu já salvei essa cidade de uma explosão de gás em 1992. Não vou deixar São Paulo ser envenenada de novo. Velho, e é você? Sim. Inácio Almeida. A ligação caiu. Raimundo cerrou os punhos, ofegante. Em um beco do bairro residencial. Célia se encontrou com Gustavo. Tenho prova, o teste do ar da semana passada revelou etileno acima do limite. Mas alguém forçou o laboratório a esconder o resultado. Gustavo sussurrou, foi o Raimundo? Com certeza. Mas não posso divulgar sem apoio de alguém que se posicione. Gustavo olhou para o nada e disse. O Sr. Inácio. Só ele teve coragem até agora. Célia assentiu. Ele é a última peça e mais estão empurrando ele para a margem como se fosse um fantasma. São Paulo continuava fria. Não o frio do clima, mas o frio que emanava dos olhares, das fofocas, das portas fechadas. E então, como uma promessa silenciosa a si mesmo, às 5 horas da manhã, Inácio Almeida apareceu mais uma vez. Ainda com o velho casaco militar desbotado, ainda com a sacola de papel estampada com a frase obrigado pela visita. Ele se postou em frente ao depósito oeste do supermercado Extra, como se fosse uma parte antiga e permanente da estrutura. Mas agora, ele não era mais apenas um velho silencioso. 5h10 da manhã, na sala de segurança. Paulo tragava um cigarro, olhos na tela da câmera. Lá está ele de novo. Como um fantasma que não descansa. Gustavo preparava café e comentou. Ele já chegou atrasado alguma vez? Nunca. Sempre às 5 horas. Como um relógio. Começo a achar que ele está vigiando alguma coisa. Paulo riu seco. Vigiando um vazamento talvez? Do lado de fora, Inácio depositou outra carta na caixa de sugestões. Dessa vez, ele selou com fita, embrulhou em plástico. Do lado de fora, escreveu em letras grandes. Urgente, e se esta carta for destruída, revejam as câmeras às 5h12. Ele pegou a caneta e, com mãos trêmulas, escreveu mais uma linha. Eu não sou louco. Só não quero que ninguém morra. 7h da manhã, os funcionários começavam o turno. Mariana viu o velho e suspirou. Ele ainda está lá. Carla, com um spray nasal na mão, comentou. Voltei a tossir. Não sei se é o cheiro ou sugestão. Alguém já leu as cartas dele? Paulo passou por elas, rindo com desdém. Eu li. E rasguei. Mariana franziu a testa. Por quê? Porque ele é um paciente psiquiátrico sem diagnóstico. E eu sou segurança, não carteiro. 9h da manhã, na sala de reuniões. Gustavo voltou a apresentar as queixas sobre o cheiro vindo do depósito oeste. Célia olhou ao redor e falou baixo. Vi o mapa dos antigos dutos. Bem atrás da parede que o Inácio sempre observa e é onde se conectam duas linhas de condução química. Paulo deu de ombros. Se é tão grave, por que ele não vai direto à polícia? Ficar encarando a parede não ajuda. Ele já tentou. Mandou cartas. Mas nunca chegaram. Mariana disse em voz baixa, olhando para Paulo. Paulo não respondeu. Mas seu olhar ficou inquieto. Raimundo entrou. A elegância fria de sempre. Olhou todos e disse.
Ouvi dizer que alguém está comentando sobre as cartas do O Velho das 5. Quero deixar claro, de agora em diante, qualquer carta, mensagem ou documento vindo dele deve ser entregue diretamente a mim. Quem guardar ou compartilhar será demitido imediatamente. A sala ficou em silêncio. Ao mesmo tempo, em um bar perto do supermercado, João, o estudante que gravou o vídeo de Inácio, estava com sua amiga Helena, que estuda comunicação. O vídeo chegou a 200.000 visualizações. Mas agora tem muita reação negativa. Reação como? Chamam ele de um fantasma tóxico, resíduo de guerra, todo tipo de coisa. E o que você acha? João olhou para o copo de café frio. Acho que ele sabe de algo. Aquele olhar não é de um louco. Dia seguinte, exatamente às 5 horas. Inácio apareceu de novo. Ficou encarando a parede por mais tempo que o normal. Suas mãos tremiam, olhos vermelhos, parecia não ter dormido. Um menino chamado Tiago, por volta de 9 anos, passava com a avó. Ele olhou para o velho e diminuiu o passo. Vovó, ele parece o vovô. A avó o puxou. Não, Tiago. Seu avô não era assim. Vamos logo. 10h30 da manhã, no vestiário feminino. Carla abriu o armário e se assustou ao ver um papel cair. Era uma cópia de uma das cartas manuscritas de Inácio, cuidadosamente colocada dentro de um envelope plástico. Ela respirava com dificuldade, entregando o papel para Mariana. Quem colocou isso no meu armário? Mariana leu. Ao leitor, se você é funcionário do supermercado Extra, está próximo de um vazamento de gás de etileno glicol. Fui engenheiro-chefe. Sei como essa substância se espalha pelo ar sem cheiro forte, mas com efeito lento. Se sentir dor de cabeça, tontura, garganta seca, não culpe o clima. Não espere alguém cair para acreditar. Carla gaguejou. Você acha que devemos acreditar? Mariana olhou com um misto de preocupação. Não sei. Mas sei que tem algo errado, muito errado. 12h, sala de segurança. Raimundo estava em reunião urgente com Paulo. Quero remover todas as câmeras do setor oeste. Não precisa justificar. Troca tudo. Não quero mais ninguém, principalmente aquele velho, vendo o depósito. Paulo estranhou. Remover as câmeras. Mas eu te pago para cumprir ordens, não para questionar. Faça. Fim do dia, em uma área residencial. Alguns internautas descobriram que o Sr. Inácio não apenas ficava no supermercado, mas também já havia enviado cartas manuscritas à jornalista local Isabel Duarte. Isabel folheava os papéis com caligrafia trêmula enviados à redação. Não tenho mais onde bater, então bato no chão. Não tenho mais microfone, então sussurro aos tijolos. Mas se um dia São Paulo acordar sob fumaça tóxica, lembre-se que um velho um dia sussurrou. Isabel ficou em silêncio, pousou os dedos sobre o teclado. Isso não pode ser ignorado. 5h da manhã seguinte. O Sr. Inácio voltou. Mas desta vez, Paulo já o esperava. O senhor nunca cansa? Eu me canso. Mas se eu me cansar, quem ficará de pé? Paulo suspirou. Eu achava que o senhor era só mais um velho perturbado. E agora? Agora, não tenho certeza. O Sr. Inácio sorriu levemente. E disse uma frase que fez Paulo congelar. Em 1992, também fiquei sozinho em frente a um depósito químico. Na época, riram. No 19º dia, o depósito explodiu. Paulo apertou os punhos, murmurando. Eles não querem mais o senhor aqui. Eu não estou aqui por eles. Estou aqui por quem não tem mais ninguém para ficar. À noite, Isabel Duarte recebeu um e-mail anônimo. O anexo continha fotos de dutos vazando, plantas do depósito como se alguém tivesse documentado tudo em segredo por semanas. Em uma das imagens, via-se a silhueta desfocada de Inácio curvado próximo à parede. O título do arquivo. Eu não sou louco.
Eu sou a última testemunha. Isabel murmurou. Ele não é um fantasma. Ele é um alerta vivo. No dia seguinte, na sala dos funcionários, um grupo de colaboradores ria ao ver o velho de longe. Lúcia, filha pequena de Rosa, olhava pela porta de vidro e sussurrou: Mamãe, ele está triste. Como sabe? Porque os olhos dele estão vermelhos. Ele fica de pé e ninguém fica com ele. 17 horas, fim do expediente. Mariana escreveu uma das frases do senhor em um papel, e guardou no armário. Às vezes, o único louco é quem está acordado num mundo que dorme. Ela não sorriu mais. Sábado de manhã, São Paulo continuava silenciosa. O céu cinza, sem chuva, mais pesado, prestes a desabar. 5 horas da manhã. E como sempre, o senhor Inácio estava lá. Mas hoje, seus olhos estavam mais afiados. Não mais o olhar de quem espera, mais de quem decidiu não mais se calar. 5h02, sala de segurança. Paulo olhava para o monitor, o café já frio em sua mão. Ele franziu a testa e Deus, e o senhor Inácio tirava do bolso um grande papel, escrito com marcador preto. Se ninguém fizer nada, alguém vai morrer. Paulo murmurou. Ele tá começando a escalar o negócio. Correu porta afora. 5h07, no canto do depósito oeste. O que está fazendo? Paulo esbravejou, arrancando o cartaz das mãos do velho. Inácio não piscou. Você não sente? O cheiro doce, úmido, quase como xarope? Isso não é ar limpo. Paulo fechou os punhos. Não me importo com cheiro nenhum. O que sei é que você está assustando as pessoas. Tem algum documento que comprove isso? Inácio puxou de dentro do casaco um caderno antigo, a capa rachada. Abriu no meio, apontando um diagrama. Aqui está o sistema padrão de condução de gás. Eu projetei o original para uma planta da Petrobras em 1989. Essa parede do depósito coincide com a junção do tubo de refrigeração com o de glicol. Paulo deu uma olhada e zombou. O senhor acha que é o Homem de Ferro? Andando com esboço técnico para assustar os outros? Inácio falou sério, olhos intensos. Salvei 312 pessoas de uma explosão química. Não estou brincando. E agora, está velho, parado na rua e ninguém acredita. O velho ficou em silêncio por um instante. Então, respondeu lentamente. Não preciso que acreditem. Preciso que ajam. Paulo rasgou a página com o desenho ao meio, jogando aos pés dele. A única ação que o senhor precisa tomar é sair daqui. Agora. 7h15, sala dos funcionários. Carla tossia sem parar e teve que deixar o turno. Mariana a levou para dentro e trouxe um copo d'água. O mesmo cheiro? Sim, está mais forte. Parece piorar a cada manhã. Gustavo entrou e falou em voz baixa. Acabei de ouvir Raimundo dizer que vai colocar uma placa de proibido aglomeração no setor oeste. Alegando segurança interna. Mas é só para expulsar o velho. Mariana balançou a cabeça. Eles estão esmagando a última voz que ainda tenta falar. Carla sussurrou, ofegante. Quem mais teria coragem? 10h30, área externa atrás do supermercado. Raimundo estava ao lado de Paulo, observando o senhor Inácio à distância pela janela de segurança. Soube que ele falou com você hoje cedo. Sim. Trouxe um caderno, desenhos técnicos ou algo assim. Você guardou? Eu rasguei. Não fazia sentido. Raimundo assentiu. Ótimo. A partir de agora, ele é oficialmente considerado um doente mental. Vamos registrar isso no nosso relatório interno. Você confirma que ele ameaçou, falou coisas estranhas? Paulo hesitou. Ele disse que se ninguém fizesse nada, alguém morreria. Então é ameaça. Anote. Quero que todos os funcionários saibam, é proibido interagir com ele.
14 horas, comunicado interno enviado por e-mail a todos os funcionários. Assunto: alerta sobre indivíduo externo. Prezados, prezadas. A gerência recebeu relatório oficial sobre um indivíduo, Sr. Inácio Almeida, com comportamento ameaçador, discurso desconexo e alegações sem comprovação, dizendo-se o engenheiro. Este indivíduo apresenta sinais de instabilidade mental. Todos os funcionários devem evitar contato, não interagir e, se necessário, acionar a segurança. Atenciosamente. Raimundo Mendes. Diretor Executivo. 16h20, corredor da sala de descanso. Mariana estava sentada ao lado de Célia, apontando o e-mail no celular. É assim que silenciam uma voz? Célia assentiu, exausta. Se ele é louco, então eu também sou. Você ainda tem a amostra do ar da outra vez? Tenho. Mas sozinha ela não serve de prova. Sem uma testemunha, é só vento. Na manhã seguinte, 5 horas. Paulo chegou primeiro e já estava no canto do muro. Quando o Sr. Inácio se aproximou, ele levantou a mão, bloqueando a passagem. O senhor não pode mais ficar aqui. Está proibido de interagir com qualquer pessoa deste supermercado. O velho permaneceu em silêncio. Paulo continuou, em voz mais baixa. Eu não odeio o senhor. Mas eu tenho responsabilidades. Tenho um filho pequeno. Não posso ficar do seu lado. Inácio olhou e disse, pausadamente. Eu também tinha um neto. Ele morreu aos 7 anos por câncer no pulmão. Nossa casa ficava perto de um depósito químico. Naquela época, ninguém acreditou em mim. Paulo ficou em silêncio. Eu fico aqui porque não quero que mais nenhuma criança morra como o meu neto. Dentro do supermercado, Carla navegava na internet e encontrou um post no blog pessoal de Isabel Duarte. Alguém chamado de o louco pode ser apenas quem está dizendo a verdade que ninguém quer ouvir. Inácio Almeida pode ter sido um engenheiro. Pode ser só um velho supersticioso. Mas talvez ele seja a última pessoa tentando preservar o que é certo numa cidade indiferente. Carla segurava o celular com os olhos marejados. Naquela tarde, Inácio foi proibido de se aproximar. Ele ficou do outro lado da rua. Mais distante. Mais calado. Os pedestres olhavam, mas ninguém mais parava. Um caminhão de lixo passou. Um cheiro ácido pairou no ar, depois sumiu. Raimundo saiu pela porta do supermercado, olhou na direção do velho e virou o rosto, respirando fundo. Não vou deixar uma sombra destruir o sistema que construí. À noite, no pequeno quarto de Inácio. Ele estava sentado à mesa, com a luz apagada. Diante dele, cópias de 27 denúncias não lidas e algumas fotos das junções rachadas dos dutos. Ligou um rádio portátil perto da janela e ouviu o noticiário. Nada de anormal na zona oeste de São Paulo. Porém, alguns moradores relataram um cheiro estranho nas primeiras horas da manhã. Ele murmurou para si mesmo, suave como o vento. Não é cheiro estranho. É um aviso. Mas vocês escolheram tapar o nariz e os ouvidos. Na manhã seguinte, no horário de sempre, Inácio voltou. Mas dessa vez, Paulo não apareceu. No lugar dele, havia uma placa em frente ao depósito. Área proibida para aglomerações. Por ordem da administração. Inácio ficou parado do lado de fora da linha branca pintada no chão. Apenas sua sombra tocava a parede. Uma funcionária chamada Lúcia Monteiro, em seu primeiro turno da manhã, viu o senhor e perguntou para Mariana. Quem é ele? Mariana respondeu, em voz baixa. Alguém que avisou quando ninguém quis escutar. E naquela tarde, no vento do início da estação, Inácio não apareceu mais. O que se viu foi apenas uma mancha de tinta azul espalhada sob a caixa de sugestões. Como lágrimas. Segunda-feira em São Paulo. 5 da manhã. Um vazio. Um silêncio. A parede do depósito oeste agora só recebia a luz amarela fraca refletida no chão. Não havia mais um senhor de cabelos brancos ali.
Nem o saco de papel rasgado. Nem o olhar que atravessava os tijolos. Ninguém apareceu. Mariana foi a primeira a notar. Ela passou pelo depósito às 5h20, como de costume. Hoje, não vi o senhor, disse ela em voz baixa, como se surpreendesse a si mesma. 7h, sala dos funcionários. Carla entrou, os olhos ainda vermelhos de uma noite sem dormir. Tirou o casaco, sentou-se e tossiu algumas vezes. Gustavo a olhou e perguntou em voz baixa. Você ainda não melhorou? Não. Piora a cada manhã. Hoje o cheiro está mais forte, não está? Mariana entrou na conversa. Não é só o cheiro. Quando passei pelo depósito, fiquei tonta de repente. Carla murmurou, como um desabafo. Estou começando a acreditar nele. Os três se entreolharam. Ninguém disse mais nada. 8h, sala da diretoria. Raimundo estava sentado atrás da mesa, revisando a lista de envios do dia. Paulo entrou e colocou uma xícara de café sobre a mesa. Ele não apareceu. Raimundo não levantou a cabeça. Quem? O senhor Inácio. Raimundo assentiu levemente, com voz indiferente. Ótimo. Talvez tenha entendido que não é mais bem-vindo. Paulo falou devagar. E se algo tiver acontecido com ele? Raimundo parou por alguns segundos, depois levantou os olhos. Paulo, você é segurança. Não sociólogo. Foque na sua função de manter tudo em ordem. 10h15, depósito oeste. Mariana estava varrendo quando de repente recuou, cobrindo o nariz. Que cheiro é esse? Ela se virou para Rafael, o técnico que inspecionava os canos. Rafael, você está sentindo esse cheiro? Rafael se levantou, assentiu. Doce, meio sufocante. Parece glicol. Mariana arregalou os olhos. Você sabe o que é? Já trabalhei com câmaras frigoríficas. O glicol tem um cheiro característico quando vaza. Lembra fruta fermentada. Ela caminhou até a parede onde Inácio costumava ficar. E se estiver vazando todos os dias? Então estamos respirando isso por 8 horas por dia. 12h, o primeiro acidente aconteceu. Gritos vieram da área de recebimento. Carla desmaiou no meio de uma entrega. Bateu a cabeça na quina de uma mesa de aço, sangue escorria da têmpora. Funcionários correram até ela, em pânico. Chamem uma ambulância. Rápido. Gustavo chegou e a segurou. Mariana sustentava sua cabeça, chamando. Carla. Você me ouve? Ela abriu os olhos, fraca, e murmurou. O cheiro, forte demais. 15h30, Hospital das Clínicas. Carla foi levada à emergência. O doutor Luiz Santos saiu para falar com Gustavo e Mariana, a voz grave. Ela mostra sinais de intoxicação leve por gás, resultado de exposição prolongada. Não foi uma vez só, é algo acumulado ao longo dos dias. Mariana perguntou com voz trêmula. É etileno glicol? O médico franziu a testa. Você também suspeita? Não temos certeza, mas se for, o ambiente de trabalho dela é altamente perigoso. Ao mesmo tempo, no escritório de Raimundo. Paulo entrou às pressas. A Carla desmaiou. Está no hospital. Raimundo largou a caneta, com voz neutra. E por que está me contando isso? O médico suspeita de gás tóxico. Pode ser glicol. Raimundo levantou uma sobrancelha. Achei que eu já tinha dito que esse gás não existe aqui. Mas nunca fizemos exames. Paulo, se quiser pedir demissão, eu facilito. Paulo recuou um passo, cerrou os punhos. Se algo mais acontecer, eu não vou ficar calado. Raimundo se levantou, olhos faiscando. Se quiser salvar um velho maluco desaparecido, vá em frente. Mas não me arraste na sua ilusão. Tenho mercadorias para despachar.
e um supermercado para manter funcionando. 17 horas, Prefeitura de São Paulo. Um funcionário chamado Álvaro Oliveira estava triando correspondências quando recebeu um pacote volumoso, escrito à mão, para o órgão de fiscalização ambiental urgente. Álvaro, curioso, abriu. Dentro estavam diagramas antigos da rede de dutos, 27 cartas denúncia escritas à mão com tinta azul, fotos nítidas das rachaduras, datadas e com legendas. Na capa, uma frase em negrito. Quando todos se calam, o gás tóxico fala. Álvaro folheou até a última página. Uma assinatura trêmula, mas firme. Inácio Almeida. 19 horas, Isabel Duarte recebeu uma mensagem anônima. Remetente desconhecido. Os documentos chegaram à prefeitura. Vá atrás do Sr. Inácio, ele não tem mais muito tempo. Naquela noite, na sala de descanso do supermercado, Mariana, Gustavo e Célia estavam sentados após o expediente, sob a luz fraca. Mariana disse: "Se ele não voltar, será que?" Célia apertou as mãos. "Ele deixou tudo por nós. E nós o deixamos sozinho." Gustavo assentiu e tirou um papel do bolso. "Na última vez que o vi, ele enfiou isso na minha mão." Não consegui responder. No papel havia apenas uma frase: "Quando eu sumir, não desapareçam comigo." 22 horas, pensão onde Inácio morava. Isabel estava em frente à porta do quarto 3B, uma moradia antiga na Rua das Acácias. A Dona Rosa Maria, bateu algumas vezes. Ninguém respondeu. Ela balançou a cabeça. "Ele não aparece há 3 noites. A polícia não aceita o boletim porque ele é tecnicamente um sem-teto parcial, segundo os registros." Isabel perguntou: "Ele tinha algum familiar que o visitava?" "Não. Só uma foto antiga de um menino, acho que era neto. Dizem que o menino morreu de câncer. Desde então ele morava sozinho." Isabel entrou no quarto. À luz fraca, viu sobre a mesa uma cópia do dossiê que havia sido enviado, e uma frase escrita à mão com tinta azul: "Se eu não voltar, que a verdade continue caminhando." Na manhã seguinte, às 5 horas. Pela primeira vez em muitas semanas, alguém ocupava o lugar onde o Sr. Inácio costumava ficar. Era Paulo. Com um casaco de segurança, estava parado em silêncio olhando para a parede oeste, sem dizer nada. Raimundo viu de longe, franziu a testa. Mas desta vez, não se aproximou. Um novo funcionário, Ângelo, perguntou a Mariana: "Quem é aquele?" Mariana respondeu, sem tirar os olhos de Paulo: "É quem rasgou as cartas. E agora, está ouvindo o que foi enterrado." São Paulo, quarta-feira, 6 da manhã. O sol ainda não havia nascido por completo, mas as manchetes nos portais de notícias já explodiam como fogo rasgando a escuridão. Grande supermercado em São Paulo suspeito de vazamento de gás tóxico. Um ex-engenheiro anônimo alertou semanas atrás. Supermercado Extra, o fantasma das 5 horas da manhã pode ser um herói ambiental esquecido? Dossiê do vazamento, a verdade por trás do cheiro estranho e das cartas rasgadas. A redação da Folha de São Paulo recebeu cópias dos documentos de uma fonte anônima. A repórter Isabel Duarte foi a primeira a ler cuidadosamente cada carta escrita à mão. Todas assinadas: Sr. Inácio Almeida. Ela colocou o celular de lado, olhos arregalados, murmurou para si mesma. Ele já havia dito, e há muito tempo. Só que ninguém escutou. 7 horas e 15 Sala dos funcionários do supermercado Extra. Paulo pegou o celular e desceu até a manchete quente. Sua testa se franziu. Uma multidão se reunia ao redor da mesa de descanso, todos estranhamente silenciosos. Gustavo leu em voz alta. Segundo especialistas, o etileno glicol é uma substância incolor que pode causar danos ao fígado e aos pulmões com exposição prolongada. Nas fotos enviadas à imprensa, há vários tanques antigos e rachados pertencentes ao depósito oeste do supermercado Extra. Mariana perguntou apressada.
A matéria diz que enviou o dossiê. Paulo assentiu levemente, com calma. Diz sim. A assinatura final, Inácio Almeida. Célia levou as mãos à cabeça. Ele avisou. Ele gritava todas as manhãs. E nós tapávamos os ouvidos. 8 horas. Escritório de Raimundo. A porta se abriu com força. Raimundo estava em pé no meio da sala, segurando um iPad, o rosto em fúria. Paulo, entra. Agora. Paulo entrou devagar. O senhor viu as notícias? É claro que sim. Raimundo jogou o iPad na mesa, a tela ainda aberta em uma reportagem. O fantasma das 5 da manhã é o ex-engenheiro que salvou a cidade de uma catástrofe em 1992. Quem entre vocês vazou isso para a imprensa? Quem entregou o dossiê? Paulo respondeu, sem piscar. Eu não sei. Não venha com neutralidade. Você rasgou as cartas dele. Agora quer bancar o herói? Eu não quero bancar nada. Mas se ele realmente salvou centenas de pessoas da explosão, por que desta vez não o ouvimos? Raimundo rosnou. Por que eu não ia deixar um velho gagá destruir minha carreira de 25 anos? Paulo permaneceu calado. Raimundo bateu na mesa. Precisamos reagir. Soltar um comunicado. Chamar de fake news. Notícia plantada. Obra de sabotador. 9 horas. Isabel Duarte aparece em frente ao supermercado Extra. Um grupo de jornalistas começou a se aglomerar. Câmeras, microfones, celulares em live. Com licença, quem é o porta-voz com a imprensa? Paulo recuou, sem dizer nada. Gustavo sussurrou para Mariana. Estamos cercados. Isabel olhou ao redor, segurando o microfone. Sou repórter da Folha de São Paulo. Segundo informações recebidas, funcionários daqui foram proibidos de mencionar um homem que aparecia às 5 horas da manhã. Isso é verdade? Mariana mordeu o lábio, olhou para Célia. Célia assentiu levemente. Mariana deu um passo à frente e disse hesitante. É verdade. O nome dele era Inácio. Ele não pedia esmola. Não incomodava ninguém. Apenas ficava olhando para o depósito oeste todas as manhãs. Por quê? Porque ele sentia o cheiro. E escreveu dezenas de cartas de alerta. Mas, e nós não ouvimos. Isabel a encarou. Essas cartas, e quem as rasgou? Paulo falou. Eu. Todos o olharam. Mas ele não recuou. Eu rasguei, porque achava que ele era louco. Eu estava errado. Outro jornalista perguntou. E quem tirou as fotos do dossiê? Paulo respondeu lentamente. Não sei. Mas o olhar de Isabel mostrava que ela acreditava que ele sabia. E que estava protegendo alguém. Enquanto isso, Raimundo convoca reunião de crise com a assessoria de imprensa. Sentada à sua frente estava a senhora Larissa Rodrigues, especialista em gestão de crise. O senhor precisa divulgar um comunicado agora. Negue tudo. Culpe terceiros. Diga que o dossiê é inventado. Traga o especialista ou que diga que não há vazamento. Raimundo assentiu. Ótimo. Cuide da mídia. Eu resolvo o pessoal interno. E quero saber quem mandou aquele dossiê. 12 horas. Segunda matéria viraliza intensamente. O homem chamado de o louco das 5 horas ou na verdade é Inácio Almeida, engenheiro que impediu explosão química em Cubatão em 1992. Seu neto, Guilherme Almeida, faleceu em 2017 de câncer no pulmão. A casa onde morava ficava ao lado de um depósito de etileno glicol. Ele jurou que nunca mais deixaria uma criança morrer por causa do silêncio. Paulo leu a última linha, soltou um longo suspiro. Agora entendo, e por que ele nunca desistiu. 14h30 Raimundo é convocado pela Agência Ambiental. Na sede da Agência de Fiscalização Ambiental de São Paulo, Raimundo está diante do inspetor Lucas Fonseca. Recebemos o dossiê.
E os resultados mostram que o nível de etileno glicol no depósito oeste está 2,3 vezes acima do permitido. Raimundo retrucou. Quem verifica essas fotos? Não temos prova de que foi o Inácio quem tirou. Lucas respondeu. Mas o dossiê foi entregue com nome verdadeiro. E contém detalhes técnicos que só quem já gerenciou sistemas industriais de gás conheceria. Raimundo apertou os punhos. Então, e o que vocês querem? Lucas falou firme. Suspensão imediata do depósito oeste. E se mais alguém for hospitalizado, abriremos processo criminal. 16h45 na seção de mercadorias. Carla já teve alta e, mesmo de folga, veio visitar o supermercado. Sentou-se com Mariana, olhando pela janela na direção do depósito. Se ele ainda estivesse vivo, eu queria pedir perdão. Eu também. Gustavo se aproximou com uma impressão de jornal. Leu o trecho final em voz alta. Ao fim do dossiê, uma linha escrita à mão com tinta azul. A caligrafia trêmula, mais clara. Não deixem que mais nenhuma criança morra. Inácio Almeida. Todos ficaram em silêncio. 18h Isabel faz transmissão ao vivo do local. A câmera aponta para a parede do depósito oeste. A parede antes invisível agora era vista por toda a cidade. Isabel encerrou a transmissão. O homem que foi chamado de o louco das 5 da manhã ou é quem trouxe a verdade à tona. Mas ainda há uma pergunta. Onde está Inácio Almeida? Naquela noite, num canto da cidade. Um garoto de uns 11 anos, com casaco cinza, deixou um bilhete em frente ao supermercado. Alguém o ensinou a fazer isso. A caligrafia torta, mas cheia de significado. Desculpa, senhor. O senhor estava certo. Graças ao senhor, ainda podemos respirar ar limpo todos os dias. São Paulo, quinta-feira, 8h da manhã. Uma frota de carros brancos com o símbolo da agência ambiental parou em frente ao supermercado Extra. Sem sirenes. Sem alarde. Mas aquele silêncio era o toque de finados para os que esconderam a verdade. O inspetor Lucas Fonseca foi o primeiro a sair, com expressão séria. Junto a ele, 3 engenheiros e uma equipe de repórteres que já estavam no local. Todos se dirigiram ao depósito oeste o mesmo que um senhor, chamado de louco, visitava todas as manhãs. Paulo, próximo à entrada, sussurrou para Mariana. Ele não precisou gritar. Só precisou de um dossiê. Mariana assentiu, olhos marejados. E finalmente alguém querendo ver a verdade. 9h15 Sala técnica do depósito oeste. O som do detector de gases preenchia o ambiente. Técnicos instalavam sensores pelas paredes. O resultado apareceu no monitor portátil do engenheiro-chefe Álvaro Monteiro. Ele franziu a testa e chamou Lucas. Temos resultado. O nível de etileno glicol está 2,7 vezes acima do limite seguro. Na área da rachadura interna, o gás acumulado é perigoso. Lucas assentiu. Isolem o depósito imediatamente. Enviem amostras para verificação cruzada. Raimundo se aproximou, fingindo confusão. Desculpe, será que não é um engano? Pode ter vindo de fora e ou dos produtos. Lucas se virou, sério. Temos fotos no dossiê dos tanques rachados. Cada imagem tem data e hora, compatíveis com o local real. E alguém conhecia muito bem o sistema interno do depósito. Raimundo tentava manter a compostura. Senhor, ninguém aqui tem conhecimento técnico para ir montar esse dossiê. Lucas abriu o arquivo e retirou uma página. E este homem? Inácio Almeida, ex-chefe de segurança da Petrobras entre 1984 e 1998. Esta é a foto dele com engenheiros após conter um vazamento em Cubatão em 1992. Raimundo ficou em silêncio. Lucas continuou. E tem uma cópia da reavaliação de gases industriais de 2017. Com sua assinatura. E números adulterados. Raimundo engoliu seco.
10h30 do lado de fora do supermercado. A multidão crescia. Alguns de máscara, outros em live nas redes. Online, as hashtags Sr. Inácio, hashtag Hora de Inácio e hashtag Supermercado Extra Esconde estavam entre os assuntos mais comentados do país. Uma senhora chamada Amélia, ex-colega de escola de Inácio, chegou com uma foto em preto e branco para os jornalistas. Este é o Inácio com 30 anos. Sempre foi o primeiro a correr para dentro da fábrica em caso de emergência. Quem o chama de louco, é porque nunca conheceu o verdadeiro significado de responsabilidade. 11h Sala de reuniões provisória na prefeitura. Isabel Duarte foi convidada como testemunha da entrega do dossiê. Ela ficou diante do vice-prefeito e do inspetor, e afirmou com firmeza: recebi o material de um endereço sem identificação. Mas ao abrir, percebi, e cada linha, cada carta era um grito de socorro. Não de um paranoico, mas de um engenheiro que viveu a vida inteira para garantir que os outros pudessem respirar. 12h e antiga pensão de Inácio. Um repórter chega ao quarto 3B. A dona da pensão, Rosa Maria, abre a porta com a voz embargada. Ele está desaparecido há quase uma semana. Mas deixei o quarto como estava, não tive coragem de mexer em nada. Um jovem repórter chamado Luiz entra com cuidado. Sobre a mesa há um porta-retratos antigo de Inácio abraçando um garotinho. Uma foto do prontuário médico, Guilherme Almeida. Câncer de pulmão em estágio terminal. Idade, 7 anos. E uma carta escrita à mão, inacabada. Não espero perdão. Só espero que alguém vigie por mim e quando eu não conseguir mais ficar de pé. Luiz sussurra. Ele vigiava não por medo, mas por amor. 14h e Raimundo sai da prefeitura, pálido. Paulo o intercepta no estacionamento. Eles já têm provas suficientes? Raimundo sorri com desdém. Provas? Meu nome está na lista de manipulação de laudos de emissão de gases. Isso já basta para me fazer perder o cargo. E se a Carla processar, posso ser indiciado criminalmente. Paulo assente levemente. Por que o senhor escolheu o lucro em vez das pessoas? Raimundo se aproxima e diz em voz baixa. E você? Você também rasgou a carta dele. Não pense que está isento. Paulo encara, com voz calma. Eu sei. Mas comecei a parar. Já o senhor ainda está fugindo. Raimundo não responde. Entra no carro e fecha a porta. Mas desta vez, ninguém lhe dá passagem no estacionamento lotado. 18h, coletiva de imprensa oficial da cidade de São Paulo. Lucas está diante do púlpito, cercado por jornalistas e câmeras. Confirmamos, houve vazamento de etilenoglicol no depósito oeste do supermercado Extra. A falha não foi apenas técnica, mas resultado da omissão deliberada de inspeções regulares. Funcionários relataram, mas não foram ouvidos. Um repórter pergunta: quem foi o primeiro a alertar? Lucas ergue uma folha com uma foto impressa. O Sr. Inácio Almeida. O homem que foi chamado de o velho maluco das 5 da manhã. Mas, na verdade, foi o único que não virou as costas enquanto todos ainda dormiam. A sala fica em silêncio absoluto. Lucas abaixa a cabeça. Devemos a ele um pedido de desculpas. 20h, nas redes sociais. Uma onda de publicações se espalha. Se não fosse aquele idoso, São Paulo teria dezenas de vítimas por intoxicação. Raimundo Mendes, de CEO de supermercado a réu ambiental. Sozinho diante da tempestade. O Sr. Inácio venceu um sistema de silêncio. Paulo silenciosamente cria uma nova conta e publica sua primeira mensagem. Eu rasguei a carta que ele escreveu. Mas agora estou aprendendo a reescrever o que é certo. 22h, de apartamento de Carla. Ela está sentada na cama, assistindo às notícias, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele não me conhecia. Não sabia meu nome. Mesmo assim, e ficou ali por mais de um mês para garantir que eu pudesse respirar.
Ela pega o celular e escreve uma mensagem. Para o Sr. Inácio. Se o senhor ainda estiver por aí. Me desculpe por ter temido seu cheiro mais do que a verdade. 23 horas e em frente ao supermercado. Pela primeira vez, em muitos anos, alguém monta um pequeno memorial em frente ao supermercado Extra. Gustavo, Mariana, Célia e até o novo funcionário Ângelo trazem flores e colocam uma foto antiga do Sr. Inácio sorrindo levemente, usando uma velha jaqueta militar, com um saco de papel rasgado nas mãos. Paulo discretamente fixa uma pequena placa na base da parede. Sr. Inácio, e aquele que ficou de pé quando o mundo virou as costas. 23 horas, e fora do supermercado, o vento frio da estação sopra. 3 senhores param suas bicicletas e ficam parados em frente ao depósito. Não dizem nada. Apenas permanecem ali. Em silêncio. 1 minuto. Depois 2 minutos. Um jovem que passa pergunta. O que os senhores estão fazendo aqui? O mais velho, chamado Júlio, responde suavemente. Mantendo um hábito, e por quem vigiou por nós por tantos dias. A população passou a chamar esse momento de "vá a hora de Inácio". E desde então, todas as manhãs às 5 horas, alguém permanece diante do depósito do supermercado não em protesto, mas em memória. São Paulo, uma semana após o depósito oeste ser interditado. Na primeira página do jornal Folha de São Paulo, a manchete ocupa quase toda a folha. O idoso hostilizado às 5 da manhã era o único que falou por milhares de moradores. Abaixo, uma foto em preto e branco, de Inácio Almeida parado diante da parede, os olhos opacos olhando direto para a câmera. Mas o olhar não é envelhecido, é afiado como uma pergunta sem resposta. Paulo está sentado na recepção, o jornal aberto à sua frente, segurando firme a borda do papel. Mariana se aproxima e coloca uma xícara de café ao lado. É há quantas vezes que você lê isso? Perdi a conta. Só sei que tentei não olhar para ele. E agora, não consigo desviar os olhos. 9 horas, Tribunal Civil da Zona Leste de São Paulo. Começa a audiência preliminar do caso Raimundo Mendes versus Prefeitura de São Paulo. Sem alarde da imprensa. Mas os olhares da comunidade são mais incisivos que qualquer câmera. Raimundo está no banco dos réus. À sua frente, a acusação. Fraude em laudos ambientais. Ocultação de vazamento de gás industrial com risco à saúde pública. Ameaça ao denunciante e obstrução de denúncias internas. O advogado de Raimundo, um homem magro chamado Joaquim Silva, murmura. Podemos pedir atenuação da pena. Mas o senhor precisa demonstrar arrependimento. Raimundo cerra os punhos. Não preciso da piedade de funcionários inferiores. Joaquim balança a cabeça, sem responder. Ao mesmo tempo, de apartamento pequeno de Carla. Carla está sentada na cama, lendo cartas de desconhecidos que responderam à sua postagem contando sua experiência com o Sr. Inácio. Li sua história. E chorei. Trabalhei em uma fábrica onde ninguém acreditou quando um engenheiro mais velho alertou sobre algo semelhante. Obrigada por compartilhar. Por sua causa, contei aos meus filhos sobre um senhor que ficou de pé sozinho por todo o bairro. Carla sorri, segurando a mão da mãe. Mãe, sabia? O neto do Sr. Inácio morreu de câncer. Mesmo assim, ele ficou ali para que ninguém mais precisasse perder alguém. Sua mãe responde com ternura. Porque há pessoas e que nascem para vigiar pelo mundo inteiro. Supermercado Extra, e 5 horas da manhã. Ninguém sabe desde quando, mas todas as manhãs, alguém sempre está no lugar onde Inácio costumava ficar. Ninguém é designado. Ninguém combina. Simplesmente, vem. Hoje é Júlio, ex-funcionário da companhia elétrica, 68 anos. Ele está em pé, mãos entrelaçadas, olhando para a mancha amarelada na parede onde havia vestígios de glicol. Um aluno do ensino fundamental passa e pergunta. O senhor está esperando alguém? Júlio se vira, sorri levemente. Não, meu filho. Estou aqui para lembrar. E para cumprir uma promessa por alguém que já se foi.
10 horas, e maior coletiva do mês. A vice-prefeita de São Paulo, Patrícia Ferreira, declara: estamos oficializando uma nova diretriz de segurança em qualquer denúncia interna relacionada ao meio ambiente, mesmo sem provas iniciais, deverá ser processada e arquivada. Ela faz uma pausa e ergue uma foto. E para homenagear alguém que falou quando ninguém escutava, a cidade concede póstumamente o título de cidadão honorário ao Sr. Inácio Almeida. Aplausos longos tomam o auditório. Um menino de 10 anos, Emílio, representando o grupo de estudantes que acompanhou o caso, sobe ao palco e deposita um ramo de oliveira ao lado da foto do Sr. Inácio. 14h30, e sala de estar da casa de Isabel Duarte. Isabel recebe um representante da TV Nacional. O entrevistador, um jovem chamado Fernando, pergunta: você já investigou muitas histórias. Por que a do Sr. Inácio te tocou tanto? Isabel toma um gole d'água, olhando pela janela. Porque entre os centenas de dossiês que li, ninguém escreveu: só não quero que mais alguém morra. Sem raiva. Sem exigências. Apenas alguém que sabia o que estava por vir e tentou impedir com o próprio corpo. Fernando reflete. Quem dera o tivessem escutado antes. Isabel responde suavemente: nunca é tarde para ouvir de novo uma voz que foi esquecida. À noite, de um bar pequeno perto do supermercado Extra. Paulo está sentado com Mariana, Gustavo e Célia. Sobre a mesa, uma taça de licor de ameixa, o tipo que Inácio costumava pedir em feriados, como souberam pela dona da pensão. Paulo ergue o copo. Por aquele que não desistiu. Por aquele que ficou de pé quando nós baixamos a cabeça. E porque a verdade pode ser lenta, mas sempre chega. Eles brindam. Célia diz: enviei meu pedido para trabalhar na agência ambiental. Quero estar do lado da verdade, não só reportar por e-mail. Mariana sorri. Vai ser a primeira a alertar se houver outro caso, né? Célia responde, com um olhar sério: não. Eu serei a segunda. O primeiro ainda é ele. Uma semana após a cerimônia em memória do Sr. Inácio. Na entrada principal do supermercado, uma placa de bronze foi instalada. Sr. Inácio Almeida, 1945? Aquele que ficou sozinho quando todos viraram as costas. Aquele que sentiu o que ninguém quis acreditar. Aquele que manteve São Paulo respirando. Clientes param para tirar fotos. Uma mãe diz ao filho: esse foi o senhor que protegeu este lugar, sabia, meu filho? O menino acena com a cabeça, olhos arregalados. Eu escrevi um pedido de desculpas para ele. Deixei na porta do mercado. Será que ele viu? Naquela noite, junto ao muro do depósito oeste. A luz amarela ilumina suavemente. Um homem desconhecido, com casaco cinza e uma vela na mão, se aproxima da parede. Ele coloca a pequena vela junto aos tijolos, e sussurra: Inácio. Você ainda está aqui. Em cada camada de ar, em cada brisa, em cada pessoa que aprendeu a baixar a cabeça diante do que é certo. O vento sopra de leve. Como um suspiro envelhecido, mas já sem peso. E assim, a lenda começou. Não com aplausos, mas com o silêncio de centenas de pessoas, todas as manhãs às 5 horas, olhando na direção onde um dia alguém ficou de pé. A hora de Inácio. Não era mais coincidência. Era um compromisso. Um compromisso que dizia: nós não ouvimos o Senhor da primeira vez. Mas agora, nós não ficaremos mais em silêncio. A história do Sr. Inácio Almeida deixa uma lição profunda. A verdade pode ser desprezada, mas nunca enterrada para sempre. Às vezes, aquele considerado o louco é o único com coragem suficiente para falar pelo coletivo. Numa sociedade cheia de ruído e preconceito, ouvir os alertas silenciosos é essencial para evitar tragédias que poderiam ser prevenidas. Coragem, persistência e compaixão não precisam de holofotes, só precisam de um coração que se recusa a se curvar diante do que está errado. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal.
Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.